Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Me Ajudar. Eu sou a Camila Martini. Eu sou a Juliane Vaccaro. E estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, né? Para todos nós aqui. Exatamente. Que é o direito das famílias com foco na mulher. E nesse episódio vamos discutir como o direito da família protege e promove os direitos das mulheres em situações como casamento, divórcio e guarda das crianças. E para nos ajudar com esse tema hoje, nós contamos com a presença da querida Viviane Matavelli. A Viviane, ela é advogada militante há 20 anos. Ela é pós-graduanda em Direito da Família, Direito de Família e Direito Civil. E ela é minha amiga. Seja muito bem-vinda, Viviane, aqui conosco hoje. Obrigada, Camila. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui, principalmente para falar sobre o direito das mulheres. Parabéns pelo podcast, pela iniciativa. Obrigada por participar conosco aqui e aceitar esse convite. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Então vamos lá, né? Vamos seguir, né? Eu queria que você, para começar, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que é esse direito das famílias, né? E quais são os principais aspectos. O direito das famílias é uma área do direito que pensa exclusivamente, né, nas questões familiares. Então, tudo que envolver família, sejam homens, mulheres com mulheres, numa situação de relacionamento, crianças, né, filhos, avós, herança, separação, alimentos, né, tudo que envolve uma situação familiar, seja da que forma que ela seja, né, porque felizmente as leis têm, não tanto ao mesmo tempo, mas têm acompanhado a evolução aí das famílias e hoje a gente consegue aí proteger quase todas as formas de família. Então o direito das famílias é exatamente isso, ajuda o profissional a auxiliar as situações familiares, sejam conflitos ou não, porque às vezes tem situações que não são conflituosas e que a gente participa ali, às vezes na aquisição de alguma coisa, a formação de uma sociedade, enfim, que diz respeito às famílias. Sim, e a gente queria saber, Viviane, quais são as principais diferenças entre o casamento, né, e a união estável, né, pensando ali no direito mais focado para a mulher. Tá. Na verdade, hoje, a principal diferença é na forma, que a união estável ela é mais informal e o casamento ele é mais formal. Para a união estável, basta as duas pessoas terem a vontade de viver juntas, com a intenção de constituir uma família, e aí já se tem uma união estável, não tem nenhuma formalidade. Quem quiser ainda pode fazer um contrato, enfim, mas o simples fato de elas estarem ali vivendo juntas no mesmo ambiente. Tem situação já reconhecida de união estável em casas diferentes, até país diferente. Esses dias eu vi isso que eu ia perguntar, uma decisão. Tem casais aí que estão há anos juntos, né? Mas cada um na sua casa ou países diferentes. Mas eles se veem como uma família, têm filhos, às vezes, constroem patrimônio junto. Já o casamento, ele necessita de uma formalidade, que é o casamento no cartório de registro civil, e aí tem todos os requisitos, né? As partes têm que apresentar documentos. Burocráticas, né? Exatamente, aí verifica se já foi casado, se não foi casado, enfim, né? Tem toda uma formalidade que reveste. Eu sempre oriento que os direitos são o mesmo que uma pessoa casada tem, que a mulher casada, formalmente, ele tem a mulher que vive em união estável, os direitos são os mesmos. Porém, tem situação que fica difícil de provar essa união estável. Já vi situação que não tinha endereço, comprovante de endereço do mesmo local, às vezes tinham poucas fotos. Hoje é mais difícil, né? Porque todo mundo, celular, tira uma foto, você consegue. Sim. Mas às vezes fica difícil. Então, é interessante que se faça pelo menos uma declaração particular, né? Que estabelece ali a vontade, às vezes para conseguir um benefício no momento da morte desse companheiro. O INSS é mais rígido, né? Tem as formalidades, às vezes a pessoa não consegue. Aí tem que ter testemunha, né? E quais são as provas, né? Que a gente mais básicas para comprovar esse... Às vezes conta conjunta no banco, ou, por exemplo, conta de energia, alguma coisa assim. Os dois moram na rua 4, então ter endereço no nome da Maria e do João na rua 4. Às vezes, mas eu não tenho nenhuma conta.
Outro dia eu dei uma dica para uma cliente, ela fazer no SUS, a gente tem o registro no SUS, você vai lá e você coloca no mesmo endereço os dois, porque às vezes a pessoa está com o endereço lá ainda, da primeira casa que ela morou, enfim. Então é uma possibilidade também. De comprovar. Eu já vi uma situação que a pessoa mandou uma carta para ela naquele endereço para ficar registrado, porque às vezes ela não recebeu. Hoje em dia é mais difícil, né? Correspondência, às vezes ser sócios de um clube. Então, os dois estão ali, dependente no convênio. Então, tem empresa que exige uma escritura pública de união estável, tem empresa que uma própria declaração particular já vale. Então, essa comprovação, né, de dependente, dá até para colocar como dependente no INSS. Não sei exatamente agora no INSS quais os requisitos, mas também tinha uma época que dava para fazer uma declaração, aí já entra na parte do previdenciário. Mas assim, conseguir comprovar que coabitavam, que pagavam as coisas juntos, que tinham planos, né, ou compraram patrimônio junto. Porque quando é casado, automaticamente se um vai comprar um imóvel, vai constar ali no nome, na escritura, né, casado com. Quando vive em união estável, às vezes se a pessoa está com má intenção, no momento da escritura ela fala que é solteira, que não vive em união estável com ninguém. E aí ele compra o nome dele, se ele for vender, ele não precisa da autorização de ninguém. Mas a pessoa, por exemplo, acontece isso. A pessoa tem e-mails que comprovam... Isso pode ser uma prova? Sim, um e-mail, mensagem de WhatsApp. WhatsApp também. Sim, hoje em dia. Hoje a gente tem essas facilidades, né? Rede social, que coloca lá em um relacionamento. Eu nem sei como é que tá lá, se é relacionamento sério, sei lá. Duradouro, alguma coisa assim. Duradouro. Tem um negócio hoje em dia duradouro. Então tem isso, na Facebook, por exemplo, no Instagram não tem, né, o status mas também isso serve como provas. E eu acho que assim, nunca deixe de consultar às vezes um profissional para orientar, porque às vezes uma coisinha que você acha, então assim, a união estável só tem essa dificuldade às vezes de fazer prova, mas hoje em dia com o celular, né, é muito mais fácil, a gente tem muito mais imagem, áudios, vídeos. Exatamente. Até, não sei, mas às vezes uma viagem que você fez que comprove que comprou junto, também, acho que também é uma prova de mostrar, né, que exatamente. ao tanto do tempo que estava junto com a pessoa. Sim. Tudo isso vai somando. Sim. Então, pensando agora nessa família com filhos, né, seja essa união, um casamento, ou só a união estável, né, no caso, como que fica a questão da guarda dos filhos? Como é determinada a guarda em caso de separação? E como a pensão alimentícia é estabelecida? Então, por exemplo, o casal se separou, tem um filho em comum. A pensão alimentícia, é obrigatório essa pensão alimentícia para uma das partes, para a criança? Ou pode ser algo que, em comum acordo? A criança, somando aqui, escola, convênio médico é X. Cada um paga uma coisa. Pode ser desta forma ou tem que ser aquele depósito lá da pensão? Não, sendo consensual, né, quando as partes conseguem conversar, que eu acho que é sempre o melhor. Com certeza. Eu sempre falo para os clientes, aqui é você e o seu parceiro decidindo algo da vida de vocês, do filho de vocês. Se for para o litigioso, é um terceiro que nem conhece vocês, não sabe das particularidades, que vai decidir, né, sobre todas essas questões. Sim. Então, no Brasil, a gente tem 2 tipos de guarda, né? A guarda compartilhada e a guarda unilateral. Em regra, é a guarda compartilhada que impera. Então, todas as pessoas que vierem a se divorciar, a dissolver a união estável, será pela guarda compartilhada. Só não vai ser quando tem algum motivo muito justo, por exemplo, violência doméstica, ou se for provado que a outra parte não tem condição nenhuma. E a guarda compartilhada, as pessoas pensam que é compartilhamento de tempo, e não é. Na verdade, é a divisão da responsabilidade. Porque com a guarda unilateral, que normalmente ficava com a mulher, ela que decidia tudo sozinha, enfim, né? E o Instituto Guarda Compartilhada veio justamente para fazer com que os dois, pai e mãe, assumam mais responsabilidades.
A gente Compartilhem a vida da criança. Exato, decidir sobre compartilhar a vida. tudo. Não, e responsabilidade, gente, porque a gente tem vive numa sociedade patriarcal, onde a criança é da mãe. Isso, exatamente. E não é. E às vezes eu tive dificuldade com a mãe de entender que o pai precisa ficar tanto tempo com a criança quanto ela fica. E às vezes a forma como essa mulher foi criada, não, mas meu filho precisa de mim. Então, a guarda compartilhada é a regra, só não vai ser estabelecida se tiver uma causa justa, mas as partes também aí podem decidir. E tem que escolher uma residência. Então, existem pessoas que conseguem, a criança vai ficar uma semana na casa de cada um. Eu acho um pouco complicada, mas se eles conseguirem fazer isso, maravilhoso. O que eu tenho sugerido para os meus clientes é a guarda compartilhada. Com quem que vai morar? Normalmente é com a mãe, né? Ainda assim. Mas aí a gente estabelece que o pai vai pegar 2 vezes na semana, vai dormir. Então, por exemplo, pega na escola, dá o jantar, faz lição, enfim, no outro dia de manhã. Tem uma rotina com aquela criança. Exato. Então, eu acho que é muito importante isso pra criança. E que a mãe também sabe que, por exemplo, de terça e quinta, ou segunda e quarta, ela vai poder fazer uma ginástica, ela vai poder fazer uma pós, ela vai poder simplesmente fazer nada. Isso, viver, né? E o pai vai acompanhar a rotina da criança, porque até a gente tem uma campanha na OAB, na Comissão de Direito de Família que eu faço parte, onde a gente fala que pai não é visita, né? Filho não é visita. Isso. Porque ajudante, né? A gente até muda o termo. Hoje eu falo em convivência, eu não falo mais em visita. Porque é isso, não é pra levar pra passear no shopping e comer as porcarias que não come no dia a dia. E depois, tchau, obrigada. Exato, não. Então, assim, eu sempre forço as pessoas a entenderem essa necessidade, então, de ter a convivência 2 vezes na semana, todas as semanas, e final de semana alternado. Porque daí também o final de semana é um momento de lazer, de viagem, enfim, eu acho que os 2 pais têm que ter essa necessidade. Há alimentos, né, como a Camila perguntou. Na lei não tem uma porcentagem, a lei fala em necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre quem está pagando, né. Normalmente quem vai administrar esse valor é a pessoa com quem a criança mora ou passa mais tempo. A pessoa que administra ali a escola, o convênio médico, enfim. Eu sempre recomendo aos clientes que façam uma planilha dos gastos da criança. Então, coloca lá gastos que são comuns, por exemplo, um aluguel ou uma prestação de um apartamento, energia, água, telefone, internet, e aí divide pelo número de pessoas que habitam aquela casa. A criança vai ter 1/3 ou metade, enfim, depende de quantas pessoas moram naquela casa. E gastos só da criança, como escola, o convênio médico, passeios, porque às vezes no final de semana a criança quer ir num cinema, enfim, né, ter os momentos de lazer. E aí a gente soma e fala, a criança custa X por mês. Sim. E aí vai ser ou dividido meio a meio, de acordo, porque se os 2 pais ganham mais ou menos igual, ou então aquele que ganha mais vai suprir uma parte maior. E tem situação também onde a criança passa a maior parte do tempo na casa da mãe ou na casa do pai, e isso também tem que ser incluído. Sim. Que é o tal do trabalho da economia do cuidado, trabalho invisível, que isso não é colocado na ponta do lápis, e hoje tem começado a se colocar. Porque até a questão, falando como pedagoga, as 2 pessoas, né, o pai e a mãe, têm que ter responsabilidade sobre essa criança. Se a criança mora com o pai ou com a mãe, o tempo que ela passa com essa pessoa, a pessoa está abdicando do tempo dela, né? Sim. Está fazendo uma renúncia do tempo dela para o filho, né? Porque ela escolheu ter aquele filho, enfim. Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque ela está deixando de fazer, sei lá, de estudar, de fazer algo para ela, viver, que tudo bem, isso é normal também. Temos um filho, enquanto for pequeno, temos que ter essa responsabilidade de se olhar para a criança. Exato. Mas isso tem que ser levado em consideração na questão do... Isso tem custo, né? Isso, sim. Porque a pessoa que está mais tempo com a criança no dia a dia, ela deixa de produzir mais, deixa de às vezes, ter uma promoção no trabalho, algo do tipo, porque ela não consegue se dedicar. É em comum acordo, é o que eu falo também para os pais dos meus pacientes. Por exemplo, eu, Camila, resolvi que vou ficar com a criança, né? E o pai dele
tá no momento da vida que precisa estudar, que precisa… Então, assim, tudo Vai muito bem conversar também. conversado, Sim, muito eu bem acho organizado. É importante, porque de repente, neste momento, um tem mais condição do que Sim, o outro. sim. E não existe não saber. Eu fiz uma vez um acordo numa situação que era um bebê. Caramba. E o pai queria ficar mais tempo. E na reunião com a advogada da outra parte, com a outra parte, a advogada falou, não, mas é um bebê. Eu falei, olha, doutora, ela não amamenta, né, mas ela toma fórmula, que acho que é assim o termo que Isso, fala. sim. E então, qual que é a diferença do meu cliente para sua cliente? Ele pode cuidar do mesmo jeito. Exato. E a gente conseguiu ali um acordo fabuloso, mesmo Legal. sendo um bebê. E ele, né, ele falou, eu quero participar da vida da minha filha. O pai é isso, Tipo, né? eu quero dar banho. Ele queria mesmo, e ele fez Que isso. ótimo. Ele fez, então assim, Isso é muito eu bom fico pra muito criança. feliz de ver os homens participando mais. Com certeza. E os alimentos, eles podem ser tanto num valor, então, olha, vai pagar X por mês, um valor que abarque essas despesas. Se a pessoa tem um vínculo formal, então pode basear numa porcentagem do salário da pessoa. Também estipular uma porcentagem em caso de desemprego, baseado no salário mínimo, porque assim todo ano vai ter um aumento, não precisa discutir toda vez sobre aquilo, Sim. né? Como também a pessoa pode falar assim, não, então eu vou pagar a escola e o convênio, mas é importante ver o valor da escola e do convênio Abater, né? para ver se o restante, a conta fecha, né? E também deixar expresso ali que a escola tem que, se for mudar, tem que ser no padrão, o convênio médico tem que ser naquele padrão, às vezes eu até coloco, ó, que é na escola X, que é… Porque, infelizmente, às vezes tem gente que faz sacanagem, naquele momento fala que vai assumir aquilo, E deixa. passou um tempinho, muda de escola, Isso. ou põe na rede pública, que daí não vai ter aquele custo. E aí a outra pessoa fala, não, eu quero meu filho, e acaba se sacrificando. Mas sempre, né, o consenso entre as partes vai ser melhor para todo mundo. Sim. Porque vocês estão decidindo sobre aquilo que é a realidade de vocês. Do que vir um juiz e falar, não, vai ser dessa forma. Porque às vezes estipula um valor muito alto e que a criança não tem necessidade. Porque às vezes a parte que está recebendo administra bem. Eu conheço mães, assim, que a criança tem uma poupança, que vai conseguir, olha, quando fizer 15 anos ou 18, fazer uma viagem bacana. Mas existem pessoas que não, né? A gente até brinca, né? Que tem mulher que coloca silicone, que vai viajar com 300 conto que recebe. Isso, é a polêmica, né? É a polêmica. A Exatamente. pessoa Sempre recebe tem, né? R$300 de pensão e ó, tá lá. E às vezes é 2, 3 filhos. Então, Não sei é- que não é milagre só- é esse, mas enfim. Pois é. Cara, porque criança, eu não tenho, né? Então, eu trabalho com criança. Então, Custo é altíssimo. eu sou Altíssimo. fisioterapeuta pediátrica, então assim, eu tô ali na parte da saúde, né, naquele momento frágil. E requer, né, muita atenção, gastos, né? Isso Tem sem tudo falar, isso. a gente tá falando de uma criança sem nenhum problema. Exato. Que não precise de Criança nenhum… saudável. Né? Então, Que não tudo tenha ok. uma necessidade especial. Exato. Porque você deve ver crianças que necessitam de terapias Isso. semanais. Com certeza. Caríssimas. E que além do custo, tem assim que alguém Aham, levar essa deslocamento, criança. Isso. o tempo de deslocamento. Muitas tem vezes tudo a isso. pessoa que tá com a criança, ela não consegue trabalhar. Não. Porque tem toda uma demanda ali de E terapia. às vezes a gente vê umas polêmicas também, né? Rede social é aquele negócio. Que, porque o fulano, tipo um jogador de futebol, alguém famoso, paga não sei quanto lá. Imagina que a mulher gasta isso. A gente tem que pensar também que existem situações em que a criança precisa receber um valor que ela consiga ter um padrão de vida condizente com Se ela a do morasse genitor. Exatamente. Aí já entra na questão psicológica da criança. Exato. Né? Porque é isso. Ela é o pai dela. O pai dela tem um padrão de vida altíssimo. E aí ela fica se perguntando, porque a criança ela não consegue Mas aqui entender. a gente tá falando de situação assim, Sim, né? Padrão. extremas. Não pessoas assim que é o nosso dia a dia, assim. Sim. Mas assim, a gente tá falando de pessoas que recebem salários milionários, Sim, enfim, isso, que tem. exatamente. E aí também, né, a pessoa perdeu aquela posição, vai lá e negocia de novo, né? Enfim, Tudo conversa, né? Exatamente. Tudo conversando, se ajeita. E eu acho que sempre pensar na criança, né? Nos benefícios, na qualidade que a criança vai ter nesse desenvolvimento, no crescer mesmo, né? E entender a família, principalmente quando os pais são divorciados. E tudo quando mais. tem essa participação maior com uma guarda compartilhada, com uma convivência maior dos dois,
a outra parte está vendo o que está sendo feito. Então, ele percebe que o que ele paga, às vezes, nossa, podia até pagar mais, porque eu sei que não tá dando, né? Sim. Então, isso melhora também. Mas é difícil, né? A pessoa ter um filhinho assim, né? Mas assim, quando era aquela coisa da visita, a cada 15 dias, a pessoa só via ali, né? Ainda ficava naquela coisa, porque a roupa não voltou com a roupa, porque eu comprei roupa. Eu acho que todo casal separado que tem filho passa por isso. Não conheço, ainda não conheci, não tive o privilégio de conhecer alguém que não tem esse problema. Sério? Essa questão. Que tristeza. Mais um dia. Sim, eu outro dia atendi uma cliente que ela fazia um check-up na criança quando ela mandava, de olhar a marca no corpo, e quando voltava ela olhava também. Ela era muito preocupada. Controladora, assim. Será? Talvez. Não, ela tinha medo, porque tinha acontecido uma discussão que falou que a criança tinha se machucado com ela, e não era, tinha se machucado na casa do pai. Imagina que tensão você deixar a criança o controle. E a criança sente também, né? Solta um pouco. O que acontece na casa do pai ou da mãe, acontece lá. Tudo bem, tem uma criança envolvida, tem uma criança envolvida. Mas se a pessoa fica nessa neura, ela passa isso pra criança, ela adoece. Porque cada casa vai funcionar de uma forma. E eu acho que isso, até uma vez a gente conversou sobre isso, né, Ká? Que é importante para o desenvolvimento da criança, né? Perante a sociedade até, de saber, né? Em cada lugar tem um jeito, isso, tem eu não vou forma. ser tratada da mesma forma em todos os lugares que eu for. Na casa da minha mãe, ela me trata de tal forma, do meu pai de tal forma, da minha avó de tal forma. Sim. E isso, pro desenvolvimento da criança, é maravilhoso. Mas é importante a questão de limites, né? Então, esses pais, vocês sabem até melhor do que eu na questão de educação, de estabelecer regras, porque às vezes a gente vê picuinha, né? Sim. Tipo, aqui em casa pode comer doce, pode comer tal, e lá não pode. E daí, às vezes, quando também quer usar a criança de joguete. Isso, ali, é toda uma questão triste, imensa, enorme. Muito. Mas vamos lá. E assim, observando, né, tudo isso, né, sobre os direitos da família, principalmente essa parte da mulher, né? Existe alguma plataforma de informação para as mulheres saberem quais são os direitos, para orientar mesmo? Tem alguma plataforma? Olha, existem algumas que eu conheço, fui até dar uma pesquisada. Como advogada, eu vou sempre recomendar que a pessoa consulte um profissional. Certo. Por quê? A lei, a letra seca da lei que a gente fala tá ali, mas a dinâmica das famílias são diferentes, né? Então, às vezes, só ler ali como tá e não pensar como que é aquela família. Por isso é importante, às vezes, consultar um profissional e levar o seu problema. E, às vezes, gente, uma consulta, você consegue resolver toda uma situação. Existem alguns programas mais voltados para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Tem o mulhersegura.org, que ela acessa lá, daí lá fala sobre as questões da Lei Maria da Penha, mas também traz questões relacionadas ao direito das famílias, né? A questão de alimentos, no Mulhersegura.org. Mulhersegura.org. Nós, aqui em Indaiatuba, a gente tem um projeto da OAB, lá na Delegacia da Mulher, chama OAB por Elas, que a gente criou, eu sou uma voluntária lá, a gente faz um atendimento semanal, tem atendimento segunda, quarta, sexta de manhã e terça à tarde. Fica sempre lá um advogado ou uma advogada para atender as mulheres vítimas de violência que tenham dúvidas. Porque às vezes ela quer deixar aquele ciclo de violência, mas ela tem medo de perder a guarda, como que vai funcionar os bens, enfim, né? E às vezes tem agressor que fala, se você fizer uma medida protetiva... Exatamente, são N situações. Então a gente está lá para dar essa orientação, mas para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Eu vejo... Posso só fazer? Lembrando que a violência doméstica não é só agressão física, né? Não. Você pode falar um pouquinho, assim? A gente tem, inclusive, neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. E essa lei é um marco muito importante na defesa dos direitos das mulheres em geral, mas principalmente daquelas que sofrem violência. E ela trouxe tipos de violência, que a gente tem a violência física, que a maioria das pessoas entende, a violência só se ele me bateu, né? Agressão, e não, né? Assim, física. Até eu acho que a física, não que seja mais fácil de lidar, que nenhuma mas é mais fácil às vezes de provar. Sim, tem evidências, né? Exatamente, mas a gente tem a violência psicológica,
Que aquela coisa do assédio, né? Do Isso. abusador, do homem que fica falando coisas na cabeça daquela mulher, colocando ela pra baixo, enfim, violência sexual. Sim. Porque a gente tem o estupro marital, Sim. que é a gente tem aquela coisa na cabeça da gente de ouvir as nossas mães, avós, e ver em novela que o marido chegou, ele quer ter relação e a mulher tem que ter. Isso, Porque lá pra servir, né? Em todos os âmbitos, né? Exatamente. Obrigatoriamente. Exatamente. E a mulher entendia que ela tinha que servir mesmo. Salvo engano, em algum momento aí da história, era motivo para ruptura do casamento por culpa dela, se ela não comparecesse, né, das obrigações maritais. Então, assim, hoje o marido que força a mulher a fazer sexo com ele, mesmo sendo marido e mulher, ele tá cometendo estupro. E é uma violência sexual. Tem a violência patrimonial, que tem várias situações aí da patrimonial, né? Existem maridos que a mulher, o cartão do banco, é só ele que toma conta, então ela recebe, o pagamento vai tudo naquela conta, e ele que decide o que fazer. Ela tem que pedir qualquer R$1 para ele. Autorização para usar o cartão, né? Exatamente. Homens que danificam o patrimônio, né? Que quebram o celular, que quebram o notebook, quebram o carro, às vezes que a gente vê em brigas, isso é uma violência patrimonial, e que elas podem e devem ser denunciadas. Ameaça também. Então, a mulher que se vê numa situação dessa, por exemplo, a psicológica acho que é uma das, às vezes, mais difícil. De detectar, porque, né? Até mas assim, aquele homem que fica te dizendo, você tá gorda, você tá feia. Até porque as pessoas não têm conhecimento disso, né? Exatamente. Pra entenderem que isso é uma violência. Apesar que agora, eu acho, né? Tá começando a se falar mais, né? Aparece mais nas redes sociais sobre esses cuidados que a gente precisa ter, essas percepções, né, nos relacionamentos. Mas se você que tá ouvindo a gente e estiver numa situação que você não sabe, eu tô sofrendo algum tipo de violência, vai até a delegacia da mulher, converse com um advogado que tá lá de plantão, uma advogada que vai te orientar. Sigiloso o atendimento, você só vai se identificar ali para ele, mas ninguém vai saber, né, que você esteve ali, porque é importante. E a orientação de um profissional, até para a pessoa saber o que está acontecendo. A gente vê muito, às vezes, perfis de Instagram, de alguns profissionais que respondem na caixinha lá. Eu tenho um pouco de receio disso, porque é muito particular. Como eu falei, né, a dinâmica daquela família é diferente. Então, assim, a lei é uma, mas... Cada caso é um caso. Exatamente. Sim. E a gente tem uma coisa muito bacana também que veio, chama julgamento sob perspectiva de gênero. Então, a gente pode pedir isso num processo para que quem for julgar, então é uma mulher, então eu quero que tenha esse olhar por ela ser mulher, porque é diferente. Com certeza. Então é muito importante que aconteça isso. Então, falando em direito das famílias, se você tiver necessidade de consultar um profissional que realmente seja da área, porque às vezes uma má atuação de um profissional que não tem experiência pode causar um dano ali para uma família gigantesco, e que às vezes é irreparável, né? Porque causa às vezes um dano psicológico, enfim, no patrimônio. Mas então eu recomendaria que as mulheres tenham esse Mulher Segura. O próprio Instituto Maria da Penha tem bastante informação também. E numa situação mais específica, consultar um profissional, acho que vale a pena às vezes fazer. A gente tem também na UAB o convênio com a Defensoria Pública, que é a mulher que necessita, eu quero separar, eu quero pedir alimentos para o meu filho, eu quero regulamentar a guarda. Vai até lá, faz o agendamento, pode ser pelo WhatsApp, o 3816-5718, manda mensagem por WhatsApp, pedindo para agendar essa triagem, que daí vai ter um advogado sem qualquer custo. É lógico, se ela preencher os requisitos ali, né, financeiros. E sempre se basear, porque às vezes eu vejo coisa na internet que tá errada, como vocês também, profissionais da educação, psicoterapia, devem olhar e falar assim, nossa, mas o que esse profissional tá falando? Não tem nada a ver. Às vezes só quer sei lá, aparecer, fazer umas graças. E o leigo não sabe diferenciar. Por isso, da plataforma, para se orientar e também ir até os canais, né? Procurar os profissionais corretos, né? Que vão orientar de uma forma correta.
Esse Então- Mulher Segura, ele é bem interessante, que você consegue se conectar com outras Outras, ah, mulheres. Uhum. Até É uma rede, então. dá pra fazer propaganda de serviços, assim, Olha. tipo, é bem bacana essa plataforma, achei bem Nossa. interessante. Tem também um bem conhecido nas redes sociais, chama Justiça de Saia, que é o perfil da Maria Justiça de Gabriela. saia. De saia. Legal. Legal. Que é. a Maria Gabriela, quando ela fundou isso, ela era promotora de justiça. Ela acabou pedindo exoneração para concorrer como deputada federal. Infelizmente, ela não ganhou. Ela tem um trabalho muito importante de anos Uhum. em combate à violência doméstica. Então é bem bacana. O Instagram dela, Justiça de Saia. Hoje ela é advogada, atuando especificamente na defesa de mulheres, porque a mulher que sofre uma violência e vai ter um processo criminal ali, o agressor que vai ter que se defender, enfim, mas ela também pode ter um acompanhamento com o advogado Sim. em todas as etapas ali, para se sentir mais Segura, né? segura, Sim, porque é um amparada. momento que fica muito fragilizado. Sim, Imagino. com certeza. Mas muito interessante saber de todo esse amparo que nós temos, né? Sim, com certeza. Bom, então agora a gente vai para uma perguntinha mais polêmica, tá, Viviane? A gente gosta de dar uma Isso. pimentadinha. A gente ouve muito falar aquela questão, eu namoro com fulano há anos, terminou o namoro, mas será que eu tenho direito àquela casa ali, àquele carro? Existe isso? É, porque tem muitos namorados que Aham. acabam comprando, né, um carro, pegando o exemplo dela. Isso. E aí tá no nome da pessoa, mas estão Isso. abatendo, né? Estão pagando as parcelas e tal. Acabou o namoro. Essa pessoa tem algum direito? Tem que analisar caso a caso, porque existe situação que realmente era um namoro, mesmo às vezes as pessoas morando juntas. Na pandemia aconteceu muito isso, de namorados que queriam ficar juntos e foram morar no mesmo lugar, mas continuavam sendo namorados, cada um com a sua conta separada, né? Só dividiam ali as despesas. Eu tô até fazendo um contrato agora que é uma situação de namoro, que eles estavam namorando, compraram um imóvel juntos, financiado, iam casar, enfim, e terminaram. Mas é namoro, mas aí a gente tá fazendo aí essa divisão. E como que você consegue diferenciar assim? É namoro ou Porque daí a pessoa me trouxe essa situação. Nós éramos namorados, estávamos noivos, íamos casar, adquirimos, e só que o imóvel estava no nome dos dois. Sim. Tudo que foi pago sempre foi. Eles tinham uma conta onde eles colocavam o dinheiro para pagar certas despesas, então a gente vai conseguir aí fazer essa. Mas às vezes é difícil de você comprovar. Sim. E às pode vezes ser que a pessoa esteja só no nome de um. Por isso que é importante, às vezes a gente pensa assim, que o advogado só serve para a hora que já deu ruim. Eu ia falar outra coisa, mas que não pode falar palavrão. Tem o É importante fazer a consulta antes. De quando você vai começar a pensar em construir um patrimônio. Então, fez lá um financiamento só no nome de um, faz um contratinho particular. Mas conta? É tipo, seria um... Sim, porque tá ali estabelecida a vontade das duas partes. Entendi. É lógico que vai ter que ter uma disputa, se o outro falar, não reconheço, né? Se faz pagamento, no Pix ali coloca pagamento de metade da parcela. Mas o fogo fica lembrando, porque quando você tá apaixonado, você tá Mas ali, né? que tá. Eu Então... lembro muito na faculdade que o professor falava, nós no Brasil não temos o costume de pensar no casamento ou no relacionamento como um negócio também. E é também um negócio. Exatamente. Com certeza. A pessoa vai casar, tá namorando, começa a pensar na festa, no salão, que música que eu vou entrar. Gente, não, vai consultar um advogado, uma advogada, e pergunta, devo colocar o nome do cara aqui, o sobrenome dele? Que regime de bens que eu devo adotar? Porque para cada situação, né, a gente tem vários regimes de bens aí, para cada situação, porque depois, na hora que terminou o relacionamento, vai ser muito mais difícil. Então, nessa situação do namoro, vai ter que se ver realmente se era um namoro e adquiriram coisas juntos, aí vai ter que ver se tem como provar, se não tem. É um namoro de 5 anos. Porque, então, às vezes você adquiriu coisa junto, mas senão vai ter que provar. Se a pessoa não quer te dar, você vai ter que entrar com uma ação pedindo metade daquilo. E eu acho que documentar não é desconfiar do outro. Mas então, se eu comprou algo, então eu paguei pra você, fiz um Pix, vou marcar do que é esse Pix. Negócio à parte, né? Exatamente, gente. Dividir, né? Tem o amor, mas tem os negócios. A parte emocional finança.
E o racional, ideal, né? isso. Se é só namorado, pra que comprar um carro junto, né? Tem a sua Exatamente. vida, a Essa é pessoa uma questão. tem, Aham. né? Porque... É porque eu acho que às vezes as pessoas acabam atropelando, né? Isso. Tá Esquecem ali da sua. junto. Que cada um é cada um, faça a sua parte, o outro faz a dele, né? Tenham São vidas. construções, né? Isso, construam juntos, mas cada um com a sua particularidade. Sua independência, Sua independência. financeira. Isso. Acho que tem que se pensar nisso. Então, assim, a paixão, ela vai passar, né? E vão vir situações. Então, eu acho que estar atento a isso, pensar, em algum momento eu posso não estar. Lógico que a gente quer casar ou estar com alguém, a gente quer que seja pra sempre, Sim, mas sim. o pra sempre acaba. Ô, Gil, eu acho que tem uma perguntinha lá que a gente Tem. precisa voltar lá na questão da familiar, né? De guarda, né? Pai, mãe. Não, aqui agora, eu vou entrar agora nessa daqui. Aguarda a gente Não, falando. é que eu fiz só um link. Eu achei que você estivesse parando pra gente voltar. Vai, segue. Pois o Adriano corta, né, Adriano? Eu achei que você estivesse parando pra, tipo, me lembrar de alguma coisa. Mas enfim, desculpa, não peguei. Bom, vamos lá, né? Dando seguimento aí nessas perguntas polêmicas, né? Sobre guarda compartilhada. Acontece assim, por exemplo, a pessoa tem que pegar a criança naquele dia planejado e não vai pegar. Existe alguma punidade para isso? Porque eu vejo assim, a criança tá com a mãe ou tá com o pai, e aí aquele dia tem que ir com aquele pai ou com aquela mãe, e um dos dois simplesmente ou não vai buscar a criança, ou fala, não, eu tenho compromisso, eu não consigo. E assim, muitas vezes, acredito eu, que não tem uma conversa, né? Tipo assim, não vou. E aí, essa é a pergunta. Exato. E essa é a pergunta. Existe alguma punição para essa pessoa que não está cumprindo, né, com aquele combinado? Sim. Não é imediata, mas houve um acordo ali judicial estabelecendo a convivência, então o horário de pegar e devolver. E aí não está sendo cumprido. Aí existe um procedimento judicial que chama cumprimento de sentença. Então você vai informar, né, nesse caso seria um descumprimento, você vai falar assim, olha, juiz, o fulano ou a fulana toda vez vem pegar mais tarde, ou devolve mais tarde, ou devolve mais cedo, ou não vem buscar. Então, e só que você também tem que comprovar, às vezes por mensagem, por situação. E aí pede para que seja estabelecida, às vezes, uma multa, algo do tipo. E essa pessoa, o juiz pode dar, sim. Existe, então, uma multa. Você pede. Não tá na lei que tem uma multa. Entendi. Mas a gente, como advogado, e de acordo com a vontade do cliente. O que eu olho muito, às vezes, é assim, vale a pena isso? Esse estresse, né? Porque a gente tá falando que tem uma criança ali envolvida. Sim, exatamente. E imagina você brigar para que o outro venha ver. É o que eu falo. Acho que se é essa questão de horário, às vezes vale a pena pra pessoa ficar esperta. E olha, porque às vezes... E a rotina também. Exato. Atrapalha o outro, atrapalha a criança. Sim. Às vezes perde um futebol, perde um inglês, né? Ou aquela expectativa que a criança tava que ela tava criando. esperando, né? O outro vir buscar, né? Seja a mãe ou seja o pai. E é o que eu sempre falo também. Se coloca um pouquinho no lugar da criança. Imagina a criança ouvir... minha mãe não veio me buscar, meu pai não veio me buscar. E por quê? Ou e ele só veio me buscar, senão ele ia pagar multa. Isso, exatamente. Ele não queria, mas ele veio porque minha mãe obrigou. Então, assim, se coloca no lugar daquela criança recebendo aquela informação. Sim. É muito triste, né? Exato. Então é o bom senso, né, gente? Se as pessoas tivessem bom senso, metade das coisas dos processos judiciais não existiriam. Não. Mas eu acho que é isso. Então, quem estiver em volta desse ex-casal, né, e unidos por essa criança aí para sempre, orientar, também né? orientar nesse sentido. E os profissionais também. Não põem lenha na fogueira. Tem umas situações que a gente vê. Eu tive uma situação que o pai insistiu que ele queria ver a criança. Era o direito dele, mas ele foi lá com o oficial de justiça com a polícia. Nossa, a criança se escondeu embaixo da cama. Imagina o trauma gerado. Eu lendo a descrição da oficiala, né, de justiça, ela falando, a gente entrou, a criança estava no quarto, aos prantos e berros embaixo da cama. Só certifico e fui embora. Como que você vai lá puxar essa criança? Exatamente. E tudo bem, ele tinha outras questões, mas... É um extremo, né?
Não é Ela sobre entra em- adulto, é sempre sobre a criança. Exato. Ela é o vulnerável da situação. Deveria ser, né? Mas acaba Na sendo teoria, sobre né? Exato. os adultos que têm ali conflitos não resolvidos e que Exato. estão usando a criança para isso. Exato. Infelizmente. Mas então, assim, cabe se a pessoa que está vivendo uma situação dessa e quer, né, dar presta atenção no outro, olha, não vai ser do jeito que você quer, pode sim entrar com um descumprimento, né? Chama cumprimento de sentença, mas aí seria um descumprimento. Ou pedir para revisar esse acordo feito, porque às vezes está lá estabelecido uma coisa, porque senão porque a própria pessoa não se programa, porque Sim. vamos supor uma situação que tem que pegar de terça e quinta, Uhum. aí a outra parte nunca aparece. E a parte de cá tem um compromisso. Eu acho que o pior, acredito eu, vendo, né, as minhas amigas que já passaram por algumas situações, final de ano, né, em Isso. festas, né, eu acho que são os piores momentos, né, e eu fico imaginando a criança, porque a criança, eu acho que bate uma rejeição, né, Sim, total. de tipo, ai, minha mãe não me quer, meu pai não me quer, né, fica nesse pinga-pinga, né, então... Tem algumas coisas muito tristes que a gente vê, assim. Eu tinha uma situação que o pai se casou novamente e ele tinha uma situação muito confortável com essa nova companheira. Uhum. Tiveram um outro filho. E essa outra criança tinha as melhores festas, as melhores viagens. Mas quando a outra filha ia, eles não saíam jantar fora, Ai, não meu levavam Deus. elas nas Faziam viagens. completamente diferenças, né, de Então, assim, cuidados. isso era muito triste. Você não percebe, porque pra que fazer isso, né, Exato. gente? É Com uma questão, criança. assim, são questões, são várias questões que, né, que abordam esse tema, que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando até amanhã, porque tem muito E isso assunto. causa feridas profundas, Profundas, psicológicas, nossa. que interferem na vida. Na vida adulta total. Sim. A gente fala, ai, né, entrando aqui até numa outra questão. Nossa, aconteceu tal coisa, mas eu tô aqui bem. Tá nada, ó, a tremedeira aí, ó. Tudo isso é de coisas, Sim. traumas da infância que, né, que a gente não tinha consciência. Muito, muito. Mas uma outra questão também, Viviane, é o abandono do lar, né? Por exemplo, uma das partes estão se separando, mas não teve uma formalização daquilo, e uma das partes resolve sair da casa, né? O abandono do lar. Eu já ouvi dizer que se a pessoa abandonar por 2 anos, ela perde os direitos sobre o imóvel. E já ouvi falar também que isso não existe mais. Não, perder a propriedade, ela não vai perder. Antes tinha isso, a pessoa que abandonasse, fosse considerado abandono de lar, então quem abandonou perderia o direito ao imóvel, perderia a guarda dos filhos. Em relação à guarda, se aquele que saiu da casa deixou a criança com o outro, vai ser às vezes um pouco mais difícil de resolver essa situação, mas não significa que nunca vai conseguir ficar com a criança. Em relação ao imóvel, tem aí o uso capião, né, que é uma modalidade em relação a famílias, não só a um casal, como também às vezes irmãos, enfim. Eu não vou recordar agora exatamente o tempo, mas seria uma situação assim, a pessoa saiu daquele imóvel, nunca mais voltou, mas também nunca mais discutiu sobre aquilo, não ajudou a pagar nada, porque às vezes a pessoa saiu, mas ela mandava metade do IPTU, metade do condomínio, Pagava enfim, a conta ali. aí ela continua tendo direito. Mas existe, assim, uma modalidade de uso capião para essas situações, que é do bem comum com o familiar. Sim. Entendi. Daí tem que ver lá os requisitos certinhos. Mas aí não é nem pelo abandono do lar do casamento. Sim. É em relação ao bem que a né? pessoa simplesmente deixou. Mas esse instituto de abandono do lar, que fala assim, eu atendi um homem esses dias que ele falou, ela saiu de casa, abandono do lar, ela vai perder tudo. Eu falei, não, o direito da propriedade é dela, ela não vai. Sim, exatamente. Bom, estamos chegando ao final, gente. Sim, então... se deixar, a gente vai. Muita vai coisa. embora, Tem gente. muita Porque coisa, tem muita muita coisa. Queria agradecer você, Viane, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, trazer essas informações valiosíssimas, que foram muito importantes pra gente. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento, né? Conhecimento aí de 20 anos, né? E quero lembrar que isso que a gente falou aqui, a gente deu foco nas mulheres, mas serve para os homens também, né? Tem os dois lados da moeda aí. Então, assim, ninguém tá levantando bandeira aqui, ninguém tá defendendo uma parte só. A gente
fala sobre, né, o direito das mulheres por conta de toda uma questão cultural, social, que engloba aí as mulheres. Mas toda a história tem os seus dois lados. Sim, E a lei exatamente. existe para todos. Exatamente. É como eu falei, né? Na sociedade que a gente vive, a gente vê, às vezes, muito mais mulheres ficando com a guarda, Sim. mulheres recebendo a pensão, enfim, né? Ou tendo problemas aí com o patrimônio, que normalmente está no nome do homem. Mas é só um enfoque aqui, mas os mesmos direitos que são da mulher são Sim, do homem também, que Aham. estão ali naquele relacionamento. Eu que agradeço a oportunidade, eu amo falar sobre o direito, eu amo, né, o que eu faço, e principalmente estar com mulheres, ver mulheres em posições assim de destaque, comandando um podcast, eu acho que é incrível, e o nome, né, pode me ajudar. E eu acho que é isso, que a gente tem que mesmo se ajudar, apoiar outras Isso. mulheres. Essa é a nosso Isso. legado, né? O que a gente tá Transmitir querendo levar. conhecimento, Exato. né? Que esse monte de informações aqui, desse bate-papo delicioso, tenha sido, de alguma forma, ajudado vocês, né? A esclarecer. E de praxe, a gente vai deixar no Instagram. A gente vai selecionar 3 perguntas, né, 3 Ká? perguntinhas, tá, Viviane? Tá Aí joia. a gente vai deixar lá, vai ficar com 24 horas, lembrando né? que são só 24 horas, tá, pessoal? Então, quem tiver dúvidas, a Viviane Sobre o vai… tema. Isso, sobre o tema, tá, Isso. pessoal? A Viviane vai nos ajudar, né? Claro. Respondendo ali essas perguntas. Exato. E tem que seguir as nossas redes, tá, Sim. pessoal? Sigam lá o Pode Me Ajudar no Instagram, YouTube, Spotify. Sigam a Viviane Matavelli também. Sim, Tá bom? Sim. Obrigada, Gente, muito sucesso para vocês. amém. Que seja um Viviane. começo de uma trajetória que é isso, né? A informação empodera. Isso. Exato. Então, ter informação de verdade, de qualidade é difícil. Então, gente, assistam o podcast, sigam as redes sociais, porque aqui vocês podem ter certeza que a informação de qualidade, elas são profissionais e que estão buscando profissionais qualificados para trazer aqui para vocês. Então, sucesso para Mais vocês. uma Muito vez, obrigada. muito obrigada, Viviane. Obrigada, Adriano, aqui do nosso Boomer Studio. Muito Sempre obrigada. nos ajudando. A nossa querida Nanu Estética, com esse Nanu, com esse gloss maravilhoso, tá bom? nossos muito apoiadores, obrigada. muito obrigada. Jaqueline Rodrigues também em estúdio. Isso. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Nos sigam e mandem perguntas depois pra gente, pra ela responder. E a gente vai se vendo. E até a próxima. E até a próxima, pessoal. Até a Beijão. próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Tchau, Deus. tchau.